Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso... O que está previsto já é o Mercado Livre. Forma, ele pode copiar o código e fazer o mesmo. Para de fato ser mais resiliente. Foi avançando e transformando as ideias em propostas. Acho que no momento que tu tem isso, tu vai quebrando esses tabus, né? Fala, moçada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. A gente vai falar de um tema incrível, um tema que está sempre em alta. A gente vai falar um pouco sobre gestão de pessoas com uma convidada maravilhosa que teve com a gente lá no Lab Talk. E à minha direita, Bruna Ferrari. Fala, Bruninha. E aí, querido? Tudo certo? bem? Tudo bem? Uma honra estar aqui, uma honra estar bom, aqui. né? Uma honra, de verdade. Amei tudo, amei te conhecer. E que bom que... Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Tamo junto, né, de novo. É isso aí, vamos lá, bora. Bora conversar muito, que eu tenho muitas perguntas. Eba! Hoje com a gente é a Fabi Carvalho, especialista em psicologia positiva, mentora, né, e que faz um trabalho incrível aí sobre gestão de pessoas. Então, te agradecer e palmas para nossa convidada que está aqui com a gente hoje. Eu que Obrigadão, agradeço viu? demais o Bom ter com a gente. convite. Nossa, estou muito honrada. Gratidão pelo convite. Com certeza, esses próximos minutos vão passar muito rápido. Vão passar voando e vai ser muito bom também, de um tema assim que dificilmente em alguma reunião, em algum evento não se toque, né? E o Lab Comércio que a gente tem uma responsabilidade muito grande de levar inovação e levar soluções para todas as empresas. E quando a gente fala de solução, a gente fala de vendas, fala de marketing, fala de financeiro, de estoque, de logística e por aí vai. E aí sempre vem, e sobre gestão de pessoas. Porque a geração nova é isso, a geração antiga é aquilo, né? E como é que eu faço gestão, como é que eu faço retenção e o meu turnover e por aí vai. Então a gente tem um bom repertório assim para conversar bastante. Mas antes da gente iniciar, né, a gente sempre abre falando do nosso convidado, sim. Quem é Fabi, né? Em Eu São falei Paulo, Fabi Me chamam de Fabi, aqui me chamam de Fabi. Tanto faz, então, não tem Tanto problema. faz, não Beleza, tem né? problema. Qual que é o teu favorito? Eu me chamo de Fabi porque eu nasci em São Paulo. Fabi. Então é Fabi. Vamos Fabi. falar certo, né? Não, vamos falar certo. Vamos falar certo. A convidada aqui que é Fabi. Fabi. Quem é a Fabi? De onde ela veio, né? Parece que rolou um pré-podcast aqui que tu é formada em Química. Eu fiquei um pouco confuso nesse Química. meio aí, mas vamos entender melhor temos agora. perguntas para entender como é que foi essa virada de chave aí. Ai, que legal. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Fabi Carvalho, sou especialista em psicologia positiva, mas a minha formação, sim, é em química e eu sou bem normal, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não tenho nenhum, Bruno. Não tenho. Para piorar um pouquinho, eu fiz doutorado e pós-doutorado na área de química, mas eu juro que eu sou bem, bem normal. Que corajosa. Eu tenho muita E- dificuldade com química. Eu adoro química e a química, ela foi uma decisão que eu tomei na minha vida quando eu fazia magistério, porque eu dei aula para crianças, cuidei muito de criança, nenezinho, troquei muita fralda, gente, ninguém sabe disso, mas eu troquei muita fralda nessa vida por Olha conta aí, do ó. magistério. E numa aula de química no magistério, a professora colocou o diagrama de Pauling, que muita gente talvez não lembre, mas era um negócio que era assim, 1s2, 2s2, 2p6, que aí aqueles númerozinhos eram os elétrons que a gente coloca na camada eletrônica dos Nossa, átomos. tem um déjà vu agora aqui, né? A hora que ela mostrou isso, eu olhei assim, eu falei, uau, eu quero ser isso, eu quero fazer essa profissão. E foi aí que eu tomei a decisão de ser química. Eu nasci em Campinas, no interior de São Paulo, então eu Tá. sou campineira. E lá tem a Unicamp, que é uma excelente universidade, uma universidade estadual. E eu falei, tá, mas eu quero ser química e quero ser dessa universidade de onde eu nasci. Então, foi um processo, porque como eu vim do magistério, não entendia nada de química, apesar de ter amado aquilo. Então, tive que estudar por muitos anos. Fiz 3 tentativas para poder passar no vestibular da Unicamp. Não foi algo fácil, porque eu sempre estudei em colégio estadual. E aí, eu consegui realizar meu grande sonho. Em 2000, me tornei, né, bicho lá da universidade, da turma 00. Na verdade... Eu nem passei, nem não passei. Quando eu fui olhar a lista de aprovados da Unicamp, estava lá o meu nome na lista de espera. Então, sabe aquela coisa que você fica em stand-by? Tipo, Não vou. eu não fui, mas não desfui. Eu né? fui, exatamente. Então, restou uma Que esperancinha. ano foi isso, Fabi? Em 2000. 2000. E aí saiu a segunda lista de chamada. Eu estava em
eu estava em sexto na lista de espera, aí chamaram mais 2 pessoas, eu fiquei em quarto, aí saiu a terceira lista de espera, e aí finalmente meu nome estava lá em último lugar. Eu fui a última candidata Nossa. que passou. Os últimos, Né? tudo Os últimos bem. vão ser os primeiros, né? É isso aí. E aí eu realizei meu grande sonho e dali foi, né? Foram 20 anos trabalhando como química, na parte de pesquisa, fiz iniciação, estágio, trabalhei como pesquisadora no Polo Petroquímica aqui do Rio Grande do Sul, da maior empresa de petroquímica do Brasil. Então, foi uma realização muito grande. Só que quando eu estava ali na indústria, que era meu grande sonho, eu achei que eu fosse achar tal felicidade, né? Porque, no final de contas, a gente tem sonhos, realiza, e aí quando a gente realiza o sonho, a gente acha que vai ter querubins tocando, né? Sinfonias. Nunca mais terei problemas. E aí você vai ser feliz para Para sempre, sempre. igual nos filmes. E aí eu não sentia aquela tal felicidade. Eu falei, ué, mas fiz tudo, né? E por que, Que eu não faltou? O que faltou para me sentir feliz? E aquele vazio existencial, que não era fome, tá, gente? No meu geralmente é. O seu geralmente No é. meu geralmente é. E teve um dia que eu acordei para trabalhar, sentindo uma dor muito incômoda no meu lado direito, né? E tentei levar uma reunião, não consegui, desci para o centro médico, e aí o médico aperta minha barriga e na hora que ele solta eu sinto uma dor, assim, ele falou, você deve estar com apendicite, você tem que ir para o hospital agora. Aí eu saio de ambulância de lá, do Polo Petroquímico até aqui Porto Alegre, é mais ou menos 1 hora de viagem, aí eu chego, faço vários exames, fazendo uma longa história curta, cheguei meio-dia, meia-noite estava fazendo uma cirurgia, porque quando é apendicite não tem o que fazer, né? Você tem que, é urgência. E ali eu falei, opa, tem coisa muito errada. Então, antes de começar a cirurgia, fui conversando com, eu acredito em algo maior, que eu chamo de Deus. E aí eu falei, tá, vou sair dessa, né? Porque é uma cirurgia simples, apesar de ser anestesia geral. E eu vou começar a entender mais sobre o que está acontecendo comigo. E foi o que aconteceu, né? Infelizmente, as pessoas só vão olhar para dentro de si quando algo dessa magnitude, quando dói muito, né? Aí a gente vai olhar. E foi daí que eu comecei todo um processo de autoconhecimento para entender quem que era a Fabi. E ali eu entendi que eu sabia muito sobre reações químicas, moléculas, planilhas, mas não sabia nada sobre mim. Meu Deus do céu, não sabia nada sobre mim. E dali foi acontecendo uma grande transformação. E as pessoas ao meu redor começaram a observar. Porque hoje vocês veem uma pessoa na frente de vocês que tem mais propósito, mais sentido, mais calma, mas eu era muito explosiva. Se você Sério? falasse alguma Nossa. coisa para mim, Jamais imaginaria. Jamais. eu explodia. Eu era um barril de pólvora. E quando eu comecei a mudar, algumas pessoas começaram a perguntar, o que aconteceu? E aí eu fui explicando todo o processo que eu fui fazendo. Eu fiz pós-graduação em psicologia positiva, fiz coaching, fui entendendo, fui fazendo vários processos de terapia, autoconhecimento. E elas começaram a pedir ajuda para mim. Então, eu comecei a fazer um trabalho voluntário, atendendo as pessoas e ajudando. E eu falo sempre que essa profissão que hoje eu atuo me escolheu, não fui eu que escolhi ela, igual eu escolhi a química, que era um sonho. Só que quando a gente tem que fazer o que tem que ser feito, a nossa missão acha a gente. Porque quando a gente entende os nossos talentos, as nossas forças, quem a gente é, a missão encontra e não tem mais como você não usar os seus talentos para vir aqui e desenvolver aquilo que a gente veio fazer, né? Porque cada um de nós carrega um talento para poder entregar para o mundo. E aí não teve mais jeito. Quando eu vi, eu tive que pedir demissão, porque eu não seria demitida. E dali eu fiz toda uma transição de carreira, porque estava no meu destino realmente fazer o que eu faço hoje. E hoje tu é mais Caramba. feliz. Hoje eu sou. Ah, Hoje eu incrível. sou, né? Tu é casada há quanto tempo? Eu estou com meu marido há 24 anos, estamos casados há 17, mas estamos... ele também é químico, então a gente brinca que meu deu Deus. química entre nós. Nós conhecemos ele, né? Então, A gente se conheceu na universidade e aí deu química, uma ligação covalente e a gente nunca mais, né, se separou. eu adoro tirar as piadas de química, pra mim é a melhor. Não é? Nerd? Eu não entendo nada das piadas, não vou entender nada. A gente não vai rir, talvez. Ô, Fabi, tu tá há 24 anos, teu marido com certeza ele deve ser a pessoa que mais te conhece. Sim. Sem dúvida nenhuma, né? Essa tua transição de carreira, né? E essa tua mudança desse teu estilo de vida, dá pra você dizer assim, foi sentido na vida pessoal? E acredito que sim, né? Sim. Muito, talvez, né? Muito. O Thiago, ele sempre foi uma pessoa muito calma, paciente. Eu sempre aprendi muito com ele. E eu sempre brinco que ele deve ter me amado muito desde o começo, né? Porque é lá no começo.
Não era fácil. Não, eu confesso, ele sabe disso. Eu era muito explosiva a ponto de a gente brigar. E eu saí no meio da rua, que eu tava no carro, bati porta, deixei ele sozinho. Então, eu era Nossa. muito doida. Mas ele sempre foi muito paciente. Então, hoje ele vê a transformação e hoje eu poder ajudá-lo, né, da forma que eu me desenvolvi, para mim é muito legal. Porque a gente criou uma união, ainda mais porque a gente mudou. Ele também é do interior de São Paulo, ele é de Jundiaí. Quando a gente veio para cá, era muito um pelo outro. E isso também ajudou o nosso relacionamento. E quanto mais eu fui me desenvolvendo, ajudou a gente a se relacionar melhor. E aí, por se espelhar em mim e eu começar a ser um exemplo, ele também buscou o desenvolvimento dele e a gente foi se melhorando como casal. Então, é importante quando um se desenvolve, o outro também, né, se desenvolver, Vai, porque puxa junto, senão, né? porque senão vai Exatamente. começar uma desintonia que não tem como. Então, o que é legal é que a gente foi um ajudando o outro e nós dois hoje somos pessoas melhores, né? Não quer dizer que a gente não continue a mesma pessoa que somos na essência, mas melhoramos a partir daquilo que eu acredito muito, que eu demorei para entender na minha vida, que não é sobre perfeição, é sobre evolução. Então, no passado, a minha explosão, o meu nervosismo era muito por querer ser perfeita. E, obviamente, nunca vamos alcançar a perfeição. A gente pode fazer as coisas com excelência, mas não com perfeição. E quando eu compreendi que todos nós estamos aqui para evoluirmos e que vai acontecer coisas nas nossas vidas para que a gente evolua, isso foi me dando mais leveza. Então, através das pessoas que a gente consegue evoluir, porque todo relacionamento é uma oportunidade máxima de evolução. E quando a gente compreende isso, a gente consegue evoluir. Por isso que eu amo trabalhar tanto com liderança, porque liderança é esse relacionamento levado à potência máxima, né? Porque a gente precisa ajudar o outro a evoluir e isso faz com que a gente evolua e aí a gente cumpre o que eu acredito que é o propósito de vida de muita gente. Porque muita gente fala, eu não sei qual que é o meu propósito, qual é a minha missão. Eu falo, vamos sentar aqui, em 2 minutos eu já te ajudo. É evoluir. Não tem outro por onde a gente achar outra missão. Porque se fôssemos evoluídos, aqui não estaríamos. Perfeito. Mas como não somos, precisamos estar aqui. E para isso a gente precisa um do outro. Por isso que não adianta querer ficar solitário para evoluir, porque não vai conseguir. Então é através dos nossos talentos, que cada um tem diferente. Aí tem um que vai falar melhor, outro vai calcular melhor, outro vai criar melhor. Através desses talentos que a gente vai conseguir evoluir, ajudando uns aos outros. Ô, Fabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa tua trajetória, que foi uma grande trajetória, né? Foi só uma graduação, foi um doutorado, inclusive. O que tu acha que a tua trajetória na área da química contribuiu para a tua nova fase da psicologia, né? Da psicologia positiva, da mentoria, enfim, da liderança? O que eu gosto muito da minha trajetória é que eu vim da área das exatas. Eu sou uma pessoa muito lógica. Então, eu sempre busco as lógicas para poder entender. Então, quando eu fui para o mundo corporativo, eu percebi que eu trabalhava com muitos engenheiros, pessoal das exatas, e que tinha dificuldade de liderar pessoas porque eu não tinha aprendido nada sobre pessoas. Nada sobre o que é uma emoção, sobre o que é um comportamento, o que é talento, o que são forças. Então, eles têm essa dificuldade. E quando uma pessoa da área das humanas tenta explicar de uma forma mais abstrata, eles têm dificuldade de conseguir compreender. E aí vem a vantagem de eu ter trabalhado muito tempo com a área das exatas de uma forma lógica com a parte de pesquisa. Então, eu fui me aprofundar, eu fui fazer pós-graduação em psicologia positiva para trazer dados. E aí, com dados, com ferramentas científicas, eu trago essa visão para quem tem essa necessidade de ter mais lógica, conseguir compreender. E isso facilita. E dentro da minha trajetória, eu tive uma oportunidade de ser corretora do vestibular da Unicamp na parte de inglês. Então, eu lidei com muitas pessoas das áreas das humanas, que têm uma forma de enxergar o mundo diferente, porque é mais abstrato. E quando eu ia para corrigir as provas, eu olhava a resposta e para mim é lógica. Então, se eu perguntei isso, a resposta é isso. Então, se isso é certo, se não está isso é errado. Ou é certo ou errado. É certo ou errado. E aí, o que começou a acontecer? Como eu era a única pessoa da área das exatas no meio de um monte de gente das humanas, eu era a corretora que mais corrigia a prova no vestibular num dia. Eu chegava a corrigir 2.000 provas por dia. Por dia? Por dia. Enquanto o pessoal corrigia de 1.000 a 200 a 1.500. E toda prova, naquela época da Unicamp, era corrigida 2 vezes. Então, sempre uma mesma questão era validada por mim e por você, que era outra corretora. E o meu índice de discrepância em relação a outra pessoa era menor. Então, era que corrigia mais e que tinha menor erro. E por quê? Porque eu sou lógica.
Então, eu vou olhar essa questão lógica e vou replicar. E o pessoal das humanas tem mais essa coisa abstrata. Ah, mas e se quis dizer Depende, isso? Se depende, quis dizer né? isso, não sei, mas aqui não está escrito. Então, não tem se quis dizer, tem o que disse. O que disse é o que está escrito. Então, com isso, eu consigo... Hoje, obviamente, tenho essa questão de ter empatia, de ter esse olhar carinhoso, mas também a lógica para que a gente possa fazer as pessoas evoluírem, porque se ficar muito nessa área abstrata, as pessoas não compreendem, aí elas não crescem. Muito bom. Em que momento tu identificou que a psicologia positiva e estudar sobre isso iria te ajudar? Tu pensou assim, ou tu acordou um dia de manhã, vou estudar sobre psicologia positiva. O que me chamou mais atenção quando eu vi pela primeira vez a psicologia positiva foi o objetivo com que ela foi criada. Quem fomentou muito a psicologia positiva foi o Dr. Martin Seligman. Ele é um psicólogo tradicional e ele foi presidente da APA, que é a Associação de Psicologia Americana nos Estados Unidos. Quando ele se tornou presidente, ele aproveitou esse momento para pedir fomento, né, para os governos dos Estados Unidos para fazer com que a psicologia positiva ganhasse força. Por quê? Como psicólogo tradicional, ele foi percebendo que, ao longo de muitas décadas, teve muito estudo para entender o que o ser humano tinha de pior mentalmente. Então, as doenças mentais, a questão da depressão pós-guerra. Então, tinha muitos estudos científicos baseados nisso. Só que ele não via nenhum estudo grande em relação àquilo que o ser humano tinha de melhor. E dentro da psicologia... Focava mais no que tinha de pior. No dia de pior, por conta do pós-guerra. Tá. Porque precisava entender aquelas doenças mentais, aquelas lesões mentais para poder ajudar aquelas pessoas. E isso foi muito importante naquela época para a gente poder ajudar. E tanto que a gente tem o manual, o CID, o DSM, que é uma linguagem universal, que você faz um diagnóstico aqui no Brasil, lá no Japão as pessoas vão entender o que é uma depressão, o que é uma síndrome X, uma síndrome Y. Então, tinha esse manual para dizer o que o ser humano tem de falhas, de pior mentalmente. Só que não tinha nenhum manual para falar o que o ser humano tinha de melhor. Então, qual que foi a ideia dele? Pegar dinheiro, juntar mais de 30 pesquisadores de diferentes universidades renomadas para criar um manual para falar o que o ser humano tem de melhor. E aí, com isso, ser uma linguagem universal. Então, eles ficaram por mais de 3 anos estudando diferentes livros, diferentes culturas, diferentes filosofias para responder o que o ser humano tem de melhor. E o que faz, através disso, o ser humano ter uma vida boa, prazerosa e significativa. E com isso, eles criaram um manual de forças e virtudes, que é agora um manual que mostra o que o ser humano tem de melhor, onde a gente tem 6 virtudes divididos em 24 forças. Então, todos nós temos essas forças, né, que eles foram estudando e foram avaliando, né, através de estudos, e essas forças fazem com que nós entregamos o nosso melhor para o mundo. Isso através da virtude. Porque, para mim, o que mais me chamou a atenção é a gente pensar numa vida virtuosa. Porque, não sei se vocês sabem qual que é o oposto de virtude. O oposto de virtude, geralmente quando eu pergunto ninguém sabe. Eu também não sabia antes de começar a estudar psicologia positiva. E para mim aqui é onde a cabeça faz assim, ó, o oposto de virtude é vício. Então, vício. Quando eles começam a perceber que o que o ser humano pode ter de melhor são 6 virtudes, né, através das virtudes cardeais e... eles começam a perceber que quem leva uma vida virtuosa é o oposto de uma vida viciosa. Então, se você quer ter uma vida boa, você precisa realmente buscar ser virtuoso e não vicioso. Então, por isso que quando a gente olha para as pessoas que estão com vícios de bebida, de comer demais, de pornografia, tudo isso leva para uma vida onde você não sente prazer, onde não é bom, onde não tem significado. Mas quando você usa as suas forças, que são caminho para chegar na virtude, você leva uma vida virtuosa, isso faz com que você tenha uma vida boa, prazerosa e significativa. Fabi alugou um triplex. Agora deixa eu ver falar, Fabi. Tem o livro que com certeza já deve ter lido, que até hoje é um dos livros mais vendidos, que é o Mais Perto do Diabo. Né? E que é a entrevista, né? Que Napoleão faz, simula uma entrevista com o diabo, assim, né? E ele fala, né, que o diabo, ele tá presente na mentalidade de todo mundo, oferecendo sexo, bebida, né, pornografia. Vícios. Perfeito.
E aí, quando a gente tem uma vida viciosa, não tem como a gente se sentir preenchido, não tem como a gente sentir que está evoluindo, não tem como a gente entender que a gente está fazendo a nossa missão. Só que aí, dentro da psicologia positiva, e essa é uma avaliação que eu até tinha comentado na minha palestra, que é a única avaliação online gratuita com validação psicométrica. Já mais de 25 milhões de pessoas no mundo já responderam a essa pesquisa. E você pode fazer ela e ver quais que são as suas forças em termos de hierarquia, aonde as 5 primeiras vão ser a sua força de assinatura, ou seja, aquilo que você tem de muito natural que você Te faz. reconhece, né? É tipo como falar português, é muito natural quando você vê, você está falando. E as últimas forças tá aí, todo mundo tem as 24, só que aquele inglês enferrujado, na hora que a gente tenta falar what's your name, não sai muito bem. E aí, a partir do momento que a gente compreende isso, a gente vai entender, por exemplo, a minha última força de caráter na psicologia positiva é o humor. Eu não vou vir aqui fazer vocês darem risada porque não é minha força. Até posso tentar, de vez em quando eu tiro uma outra, mas não sou eu, né? Não é natural. Então, não adianta eu querer virar uma comediante porque eu não vou entregar o meu melhor para o mundo. E à medida que eu entro em ambientes que são muito engraçados ou fazem brincadeiras que para minha visão é boba, eu não Não te encaixa bem não nesse me ambiente. encaixo, né? Então, quando eu entrei no mundo corporativo, tinha uma brincadeira que se você deixasse o computador aberto, eles pegavam, mandavam e-mail, falavam, eu vou pagar o almoço para todo mundo. Eu olhava aquilo, falava, bom, eu entendo que essa não é minha força, então eu só sorria, aquele assim. sorriso amarelo. Às vezes vai mandar uma piada no WhatsApp para mim, eu vou abrir e vou falar, porque não é uma força natural para mim. E tem gente que só de abrir a boca já faz o outro rir, né? Então, meu marido, ele tem a segunda força como humor. E é o bom que vocês se oposto. completam, Exato, né? eles se Tudo completam. certo. Eu adoro, porque traz leveza. O humor Sim. conecta muito, mas não adianta eu querer me conectar pelo humor. Essa não é minha força. Eu vou viver a vida insatisfeita. Eu entendo que ela está aqui, de vez em quando eu vou usar, mas não é minha. Amor-aprendizado é minha primeira. Não à toa que eu sempre estudei muito. Fui fazer doutorado, fui fazer pós-doutorado, fiz pós-graduação, continuo estudando, porque essa é a minha força. E quando a gente sabe quem a gente vai escutar coisas, porque o meu pai provavelmente tem a última força de amor-aprendizado, que olha e fala, não sei por que essa menina estudou tanto. E aí eu respondo, sabe por quê, papai? Porque essa é a minha principal força. Foi isso que eu vim fazer aqui, entregar para o mundo. Eu não posso deixar de ser quem eu sou, por mais que ele não compreenda. Porque quando eu fui estudar, ele falou, para quê? Vai trabalhar, ficar estudando, para quê? Então, quando a gente entende quem a gente só olha para o outro e fala, eu entendo que essa não seja a sua força, mas eu preciso ser quem eu sou. Eu preciso entregar para o mundo o meu melhor. E como líder, a gente também consegue compreender isso se a gente faz esse mapeamento dos nossos liderados. Porque não adianta querer cobrar que alguém seja humorado lá numa reunião, sendo que ele não Se não tem é dele, isso. né? Não adianta querer que ele não vá profundo nas coisas, se ele tem amor-aprendizado. Então, a gente precisa entender as pessoas. Isso melhora relacionamento amoroso, familiar, entre líder e liderado, porque a gente começa a compreender. Vou querer fazer esse... Eu consigo trabalhar a minha força. Por exemplo, o meu humor é em 20º lugar. Eu posso... não sei se dá e se recomenda, né? Eu tenho minhas top 5, né? Que provavelmente são minhas identidades. Essas 5 primeiras, elas podem mudar? Ou eu posso potencializar ela ou potencializar o que eu tenho de pior? Que legal. Excelente sua pergunta, porque sempre quando eu faço a devolutiva, né, dessa avaliação, eu mostro as 5 primeiras e elas dificilmente vão mudar. Eu sempre faço, agora uma vez por ano, e tá ali. Aquelas estão sempre presentes porque é quem eu sou. Pode mudar? Pode, se tiver um forte impacto emocional. Então, depois da pandemia, muita gente ressignificou várias coisas. Depois da morte de um ente querido, depois de uma doença muito grave, muitas coisas podem mudar. Então, quando numa situação normal as pessoas pegam essa avaliação, eu sempre faço uma pergunta, né, das 5 primeiras, o quanto que ela está utilizando aquela força, porque às vezes a gente subutiliza por acreditar que é um defeito. Então, tem muita gente que, por escutar que você brinca demais, não sei, acaba deixando de utilizar e sente que não tem alguma coisa que está preenchendo na vida porque não está utilizando aquela força. Eu tive uma cliente que, na pandemia, todo mundo teve que ir para casa, ela era professora e ela não estava legal. Quando a gente fez essa avaliação,
ela tinha uma das principais forças, a apreciação à beleza. Apreciação à beleza. Apreciação à beleza e à excelência. E que está muito envolvido com a gente, quem tem essa força de gostar de arte, de natureza, de som. Aí a gente precisa explorar um pouquinho melhor para ver o que isso significa para a pessoa. E para ela estava muito relacionado com a natureza. Só que como ela teve que ir abruptamente para o apartamento, porque todo mundo, né, quando aconteceu a pandemia, teve que se esconder nas suas casas, ela tinha acabado de mudar e ela não tinha nenhuma planta, nenhuma flor, nada. Ela não podia sair, ela não estava indo na praia, ela não estava tendo contato com a natureza, que era tão importante para ela. Quando ela compreendeu isso, ela começou a decorar a casa dela novamente com a natureza. Ela falou, Fabi, como isso mudou? Eu falei, porque você está usando sua força. Então, a gente precisa entender, primeiro, se a gente não está usando ou se a gente está superutilizando, né? Eu, com amor aprendizado, se eu não cuidar, eu vou superutilizar porque eu vou querer ficar estudando, eu vou achar que nunca tá bom. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para as 5 forças e se perguntar, ela está no equilíbrio? Ou a gente está para um lado ou para o outro? Depois que a gente tiver feito bastante essa avaliação, usado as nossas forças na potência ótima, aí a gente vai lá para o fim. Porque, às vezes, na vida, você pode estar tentando um objetivo por muitos anos e não está conseguindo porque te falta alguma força que seria importante para aquele objetivo. E isso aconteceu comigo. Eu, por 6 anos, levei as 2 profissões, pesquisadora em química e especialista em psicologia positiva. E eu já estava buscando fazer o pedido de demissão há alguns anos. E sempre acontecia alguma coisa que não dava. Sempre acontecia alguma coisa que não dava. E eu trabalhando as 5 primeiras forças. Chegou o momento que eu falei, deixa eu olhar minhas últimas e ver se tem alguma aqui no final que possa me ajudar. Posso responder, talvez? E aí foi onde eu olhei e eu vi que a minha espiritualidade, ela não era muito fluente. E eu olhei para ela e eu falei, acho que aqui pode ter um ponto que vai me ajudar. E aí eu comecei a trabalhar ela, porque para mim naquele momento fazia sentido. E quando eu pedi demissão, não estava mais no meu radar, só que aconteceram coisas que foram muito divinas, ao ponto de eu receber informações de todos os lados, até por escrito, que falava que eu não tinha mais como negar que aquele era o momento de eu pedir demissão, porque a minha espiritualidade foi trabalhada e aí ela veio ali para a 8ª. Então, quando a gente começa a compreender isso, por isso que esse autoconhecimento ele é eterno, não é porque eu conheci, agora tá ótimo, nunca mais eu olho. Não. A gente vai ter que olhar, mas eu sempre falo, começa primeiro com aquilo que já é natural. É mais fácil a gente trabalhar aquilo que já é muito fácil para nós. E aí a gente equilibra isso de uma forma tranquila. Não está dando certo alguma coisa que você quer muito na sua vida? Aí dá uma olhadinha lá embaixo para ver se não tem algo que... porque a espiritualidade, ela está ligada à virtude transcendência. Assim como a apreciação à beleza, assim como o humor. Assim como gratidão também. E eu tinha gratidão lá em cima. E uma vez eu peguei um cliente que tinha todas as forças, que são 6 forças de caráter, ligada à virtude de transcendência nas últimas. Eu não conhecia ele veio pelo Instagram. Quando eu fui abrir a devolutiva dele, eu falei, olha, eu não te conheço, mas eu posso dizer que a sua vida está muito difícil, tudo para você é muito duro e parece que não tem significado. E ele, como que você sabe? Aí eu comecei lá por baixo, foi o único caso, exceção, porque as forças de transcendência, se você não tiver nenhuma lá em cima, a vida fica muito dura, sem significado. Porque essas forças te ligam a algo maior. Transcendência é aquilo que transcende. Aquilo que te leva para significados que você não explica só pela lógica, mas pelo sentir. Né? Acredita sem... Então, eu adoro essa ferramenta, porque ela tem várias... Eu adoro essa ferramenta. Nossa. Eu acho depois tu indica pro pessoal. Sim, ela é uma avaliação gratuita. Eu passo o link para vocês, Nossa, vocês podem queremos. fazer, né? E é legal essa reflexão. Obviamente, quando as pessoas pegam, eu sempre falo, gente, não é uma avaliação de revista carícia, ela tem toda uma ciência por trás. E muitos dos meus clientes, quando pegam, falam, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, porque só deu coisa boa. Esse é o objetivo, né, desta pesquisa. Essa avaliação foi criada para ver o que o ser humano tem de melhor. E aí a gente vai avaliar, só que tem que ter uma análise profunda, né? Então, é por isso que aqui eu estou dando os exemplos do que eu faço para as pessoas começarem a se entender profundamente através daquilo que é bom. Não querer melhorar aquilo que não é bom, porque às vezes a gente está lá quando criança, aprendendo várias matérias, e aí a gente vai muito bem em português, tira 10, aí tira 4 em matemática, e o papai e a mamãe pagam um professor de reforço de matemática, querendo que a gente fique
excelente naquilo que a gente não é tão bom. E esquecendo daquilo que a gente é ótimo, trabalhar mais ainda. Esse ponto que eu queria chegar. Por isso que, para mim, as esse- forças era de essa caráter é a gente resposta começar que eu por tava- isso, entendeu? A eu gente tava começa esperando. pelo que é bom. Porque corre o risco de eu tentar potencializar o que eu sou ruim e me tornar medíocre. Exato. Então, para mim, não faz lógica a gente querer que todo mundo seja bom em tudo. Não vamos conseguir. Tá. A gente tem uma hora dentro da gente que a gente recebeu alguns talentos que são talentos que a gente vem entregar para o mundo e os outros que a gente precisa ter para poder conviver na sociedade. Mas aquilo que a gente é bom, a gente precisa entregar. O restante a gente vai, né? Eu vou desenvolver meu humor e a minha apreciação à beleza, que são as minhas últimas. Mais ou menos, mas não adianta querer me convidar para ir para o museu ou para ficar lá na Não vou cachoeira. curtir. Acho que Não, até- porque não é até porque meu. acho que a gente tentar forçar um pouco vai causar uma frustração, né? Exato. Porque a gente não é bom, a gente não... Não, eu não vou ser boa, e não adianta Tá querer tudo fazer eu bem, pintar, desenhar, eu não sou criativa nisso, eu não sei desenhar nem um sol. Então não é meu, eu não vim entregar isso para o mundo, né? Agora o Picasso veio entregar esse talento para o mundo, que bom, eu vou entregar outra coisa. Então a gente não pode se comparar e a gente tem que compreender que está aqui. Eu consigo olhar e aprender, entender, e está tudo bem, mas eu não preciso desenvolver ao ponto de que fazer isso e de viver disso. E é isso que as pessoas acabam se comparando e se frustrando. A gente tem que entender qual que é a nossa potência e entregar essa potência. Fabito, tem uma publicação que eu li no teu LinkedIn que fala sobre sustentabilidade emocional. Fala um pouquinho desse conceito, acho que tem tudo a ver, né? Tá ligado, assim, sobre esse conceito, como tu acha que ele tá ligado para as lideranças e para o dia a dia de um líder, assim? Explica um pouquinho mais, porque eu achei incrível a tua publicação, mas eu falei, ela vai estar aqui, eu vou perguntar pra ela. Perguntar ao vivo. Que legal. Eu gosto muito, antes de falar sobre a sustentabilidade emocional, falar sobre a emoção. Porque muita gente nem sabe o que é uma emoção. E isso é uma das coisas que eu explico para os líderes, né? Porque, beleza, a pessoa tá ali chorando na sua frente, né? O que você faz? E o que é uma emoção? Quando eu pergunto, ele fala tristeza, alegria. Eu falo, isso é um tipo de emoção. Mas, por definição, o que é uma emoção? Uma emoção é uma reação fisiológica do nosso organismo. Então, ela é uma reação física. Ela é uma reação física que vai fazer o coração bater mais, o sangue acelerar, a lágrima cair. Então, ela é uma reação fisiológica frente a um estímulo, que pode ser externo ou interno. E ainda bem que a gente tem emoção. E quando as pessoas falam controlar a emoção, aonde eu falo, então, se você aprender a controlar a emoção, eu vou ficar preocupada. Porque se aparecer uma cobra e você tiver que falar para o teu corpo de forma que tem que reagir porque você está controlando a emoção, você já foi picado e já morreu. Porque a emoção ela é uma reação que vai apagar, quando for em perigo, o seu córtex pré-frontal, ele vai desligar, aí o seu sistema límbico, ele vai te mandar forças para a perna, para a mão, porque pernas para que te quero ou, vou lutar. Então, ele liga o módulo de Ocorre fuga. ou luta, né? É isso. E ainda bem que a gente não controla isso. Porque imagina se eu tivesse que pensar que eu tenho que fazer meu coração bater mais forte para poder jogar sangue. Respirar mais forte. Então, assim, emoção eu não controlo. Emoção eu compreendo. Emoção eu gerencio. Eu olho para isso e começo aí é onde entra a sustentabilidade emocional. Eu vou fazer um mapeamento das minhas emoções para conseguir fazer com que isso seja sustentável ao longo do tempo. Porque não adianta eu achar que eu vou controlar. Então, quando acontece alguma coisa, por que eu reajo a isso? Então, a gente tem que entender o que a gente pensou, porque pensamento gera uma emoção, emoção gera ação gera resultado. Se eu não tenho o resultado que eu quero, é porque eu tenho um pensamento que está atrelado a isso que está gerando uma emoção. Por isso, a questão da lógica. Eu sou muito lógica. Então, a hora que eu vou e entendo qual que é o pensamento que gera essa emoção, eu começo a compreender. Vou dar um exemplo, que eu gosto sempre de exemplos práticos que fazem com que as pessoas entendam. Toda vez que alguém duvidava de mim, eu ficava muito brava. Então, a minha reação geralmente vai ser de ataque. E aí, quando eu ataco, eu vou ser mais grosseira eu vou ter menos resultado daquilo que eu quero para me relacionar e conectar com pessoas. Pode gerar um outro problema, que é como o outro vai reagir contigo. Exato. Mas de onde que vem, então, toda vez que acontece de alguém duvidar de mim, eu ter essa reação? É o pensamento. Qual que é o pensamento? E aí vai ter que investigar muito, gente. Por isso que caderninho, papel e caneta a todo momento para poder entender os nossos pensamentos. Porque Isso a gente consegue mudar. isso a gente consegue. Porque o que aconteceu? O que eu descobri? Quando eu era pequena, toda vez que meu pai me levava na escola, todo mundo perguntava quem é ele. E eu falava, é meu pai. Ah, é seu pai.
Meu pai, ele é loiro de olho verde, ele é um português. E aí, quando olhavam pra mim, né, esta Não é. pessoa negra, né, falava assim, mas como assim que ele é seu pai? E aí eu ficava lá, ele é meu pai. E aquilo começou desde pequena a me dar muita angústia, porque quando eu falo a verdade, alguém duvida. Então, toda vez que alguém duvida, me remete àquilo e aí eu começo a reagir dessa forma. Quando eu compreendo, eu começo a entender que talvez as pessoas não tenham só um conhecimento e eu começo a educar. E vem muito papel de líder e o papel que eu tenho de educadora, porque eu tenho a força, amor, aprendizado. Então, agora, em vez de reagir, eu educo, eu explico. E aí eu começo a ter uma outra emoção, uma outra ação, um outro resultado. Só que tudo isso é muito tempo de investigação. Eu ia dizer, uma transcendência incrível, né? Ela explicando, fica uma leveza, tu explicando. E quando a gente lindo de saber. entende, a gente fala, ufa. E aí eu me livro desse padrão comportamental e aí eu sustento essa emoção por mais tempo. Por quê? Porque eu tive a compreensão, não porque eu quis controlar essa emoção, mas porque eu quis compreender ela. E aí a sustentabilidade emocional, ela vem da compreensão e não do controle. Porque aí eu tenho vários mantras, né? O controle é uma ilusão. O controle é uma ilusão. Então, se a gente tentar controlar, a gente vai passar a vida inteira se iludindo. E aí eu tenho um outro mantra que fala, aquilo que eu não resolvo se repete. Aquilo que eu não resolvo se repete. Então, se eu fico repetindo esse padrão de sempre explodir, é porque eu não estou resolvendo. Então, se eu não resolvo, eu vou ter que olhar isso. E aí, a partir do momento que eu resolvo, aquilo não vai mais se repetir. Aí vai vir uma outra coisa, porque a vida é para evoluir, então... tem muita coisa para se repetir aqui, gente. Não crie ilusão que você vai, né, resolver uma coisa e tudo vai se resolver. Mas você resolve aos poucos e aí você muda o seu padrão. Quando você muda, começa a acontecer o que aconteceu comigo. O que aconteceu com você? Que você é outra pessoa. Não, eu não sou outra pessoa. Eu só aprendi a compreender e aí eu consigo sustentar essas emoções porque eu tenho realmente compreensão e não controle. Nossa. Acabei. Só chinelada. Nossa, eu Só já falei isso, mas tu alugou um triplex, agora tu alugou outras coisas. Enfim, a gente vai ter que fazer uma série. Eu tô um pouco preocupada com a gente. Ô, Fabi, eu tenho a impressão, e aí me corrija se eu estiver errado, que tu buscou entender de psicologia positiva para te ajudar. Sim. Porque tu estava, não vou dizer que estava num trabalho infeliz, né? Mas tu estava numa situação talvez que não estava confortável para ti. E tu te redescobriu, te renasceu em cima disso aí para posteriormente ajudar os outros. Tu não buscou isso com o intuito já de ajudar os outros, né? Não. É isso, né? Foi muito esse olhar para entender o porquê que eu não estava satisfeita, apesar de ter conseguido realizar muitos sonhos ao longo da minha vida. E o que estava faltando se eu trabalhava, né, dentro da indústria, que era o que eu sonhava, se eu tinha um bom salário, se eu estava bem casada, o que acontecia? E eu fui compreendendo que era essa falta de saber quem eu era, né? Porque eu tenho uma frase que está escrita na parede da minha casa. O maior desafio da vida é você saber quem você é. O segundo maior é amar aquilo que você encontrar. O maior desafio da vida é saber quem você é. O segundo maior é amar aquilo que você encontrar. Nós não aprendemos de pequenos a entender o que a gente faz de melhor. Muitas vezes a gente é criticado porque os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham, mas quantas vezes, né, uma criança não escuta, aí você fala demais, fica quieto, e aquela pessoa é uma pessoa influente, que quer trazer a sua voz para o mundo, e de pequena ela vai sendo calada. Então, entender quem a gente é muito importante. E aí vem a questão da autenticidade. Uma vez que a gente começa a entregar aquilo que a gente é para o mundo, a gente se sente tão preenchido e aí simplesmente as coisas começam a acontecer, mas porque a gente ama aquilo que a gente encontra. E hoje, qual que é o grande problema com o Instagram? É que a gente pode até encontrar, mas aí a gente compara e, na verdade, eu não queria ser isso, eu queria ser aquilo. E aí é onde começam as confusões. A gente precisa entender quem a gente é e entregar o nosso potencial. E dentro desse potencial, a gente consegue ser feliz. E aí a minha busca foi muito por mim. Só que quando a gente se preenche, a gente transborda. E aí não tem mais como. Quando a gente vê, a gente já está transbordando na vida de outras pessoas. Quem se preenche consegue transbordar. Ô, Fabi, e falando dessa tua trajetória, dessa mudança, para quem, por exemplo, eu e o Gelson aqui, a gente quer entender um pouco mais de nós, né, o pessoal que vai assistir, por onde a gente começaria? Por onde tu começou para ter essa mudança, ter esse entendimento, todo esse conhecimento que tu tem? E ter
parece uma Clareza, paz. né? Nossa, É uma paz, é clareza uma... incrível, assim. Assim, pra quem gostaria de ser uma pessoa próxima do que tu é, assim. Por onde começa? O que faz? Olha, tem várias formas de começar. E aí vai depender muito do momento de cada um. Porque eu falo que a gente nunca vai conseguir sozinho. Eu não consegui sozinha. Naquele momento, eu optei por fazer cursos, depois eu fui fazer terapia, depois eu continuei lendo livro. E esse é um processo eterno e contínuo. Então, eu sempre faço a analogia do autoconhecimento como você ir na academia ou como escovar dente. Se você para, você perde o músculo ou o dente fica sujo. É a mesma coisa o autoconhecimento. Então, dependendo do momento da pessoa, mas agora financeiramente não tem como investir. Compra um livro. Livro é algo barato, né? Então, a gente pode investir ali 50, 60 reais, deixa de comer aquela pizza, né, no final de semana, e compra um livro e lê ele com aquela intenção de começar a compreender. Tem vários livros sobre autoconhecimento que ajudam muito. Ok, é sempre bom quando alguém te questiona, porque quando as pessoas que são profissionais da área sabem fazer boas perguntas, elas vão fazer a gente ir para um lugar que nunca pensei sobre isso. O livro talvez não te traga isso dependendo da sua atenção, mas uma boa pergunta te traz. E aí um bom profissional vai sempre falar que não ser resposta de preguiçoso. E aqui não tem preguiçoso. Então a gente faz com que a pessoa vá lá e vai cavocando até compreender. Então ela pode procurar um profissional, ela pode fazer um curso, ela pode assistir um vídeo no YouTube. Hoje tem muitas opções. O que a pessoa precisa entender é qual que é o momento da vida dela, qual a velocidade que ela quer dar para isso, quanto que ela consegue investir. E aí decidir, então vou começar fazendo um vídeo no YouTube, vou começar com um livro, vou contratar um profissional, vou fazer um curso. Aí vai depender da... Tem o que fazer, né? Tem muito. Tem muito. Tem um livro que eu li que ele se chama O Poder do Hábito. Ai, é Sim, maravilhoso. Incrível. E esse Muito livro bom. eu tava num momento onde eu tava com um hábito que tava me incomodando. Eu falei, vou ler. E eu li e foi exatamente isso que tu falou. Porque eu só precisava de uma mudança. E aí eu entendi o padrão do hábito. Entendendo o padrão do hábito, eu consegui mudar. O gatilho, a E recompensa. o gatilho da recompensa, tudo. E aí é muito isso, assim. Eu vi que tu falou, pessoal, então, quem quer começar, um livro é uma boa dica. E aí, se tu quiser, inclusive, recomendar uns livros, aí eu falei do Poder do Hábito, mas se tu quiser recomendar um livro que tu acha que seria interessante, pessoal... Nossa, tem vários livros, né? Eu adoro isso, adoro. Eu sou muito fã da Brené Brown, né? Ela tem A maravilhosa. Coragem de Ser Imperfeito, que eu acho maravilhoso, porque também ela vai profunda, é uma leitura que mexe muito com a gente, tá? Então, acho que esse livro é muito interessante. E o que é mais importante para quem quer se desenvolver é cuidar da ambiência. Porque você falou do poder do hábito e me fez lembrar que quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu lembro que eu estava indo trabalhar junto com na época, meu líder, e eu tinha comentado que eu estava lendo exatamente esse livro. Esse foi um dos primeiros livros que eu li em relação a autodesenvolvimento. E eu lembro que ele falou para mim, eu não leio esse tipo de livro. E eu fiquei assim, como não? Pensei comigo. Mas quem é capaz de achar que não precisa se autodesenvolver? Porque tem essa confusão muito com autoajuda e que também tem livros de autoajuda maravilhosos. E aí, a ambiência, ela pode te atrapalhar. Porque se você começa a escutar que isso não adianta, que isso não é bom, aí você se desmotiva e não acaba se desenvolvendo acreditando que isso não funciona. Só que só quem realmente põe em prática começa a perceber reais mudanças. E qual que é o maior desafio? Muita gente fala sobre atitude positiva, e atitude positiva não é pensamento positivo. Atitude positiva é um estilo de vida. A gente vai focar na solução e não no problema. E tem muita gente que fala, eu pensei positivo e não resolveu nada. Primeiro, porque pensar positivo não vai resolver. É agir positivo que resolve. Segundo, que não é do dia para a noite. A gente não vai na academia hoje e amanhã já está com músculo. Isso tem que ser trabalhado ao longo de muito tempo. E a gente só começa a perceber depois de um tempo, assim como na academia, assim, quem já fez yoga. Quando eu fiz yoga, eu falava, Jesus amado, 1 ano aqui, não estou vendo nada. E depois de um tempo é que você vai perceber a sua mente desacelerar. Então, é um estilo de vida que precisa ser cultivado por muito tempo. E quando a gente consegue, a gente fala, caraca, como é que eu não percebia que era exato? Só que quem não está na ambiência correta vai escutar o que eu escutei de um líder, que geralmente é uma referência. E aí a gente, liderança é exemplo, você fala, então se ele não lê, eu não leio, eu não me desenvolvo, fica tudo bem, a gente fica aqui. Ele fica feliz, eu fico feliz. Talvez até com vergonha, né? Não vou ler, então. Exato, né? Então,
como já não era uma referência para mim, porque eu já não admirava o tipo de liderança, aquilo acabou não influenciando e eu continuei e dali, né, acabei saindo. Mas a gente precisa cuidar também com o ambiente. Então não adianta ler e de repente dentro de casa não ter uma pessoa que motiva, família que só reclama, um ambiente de trabalho e aí vai ficar mais difícil. Vamos lá. O ambiente. Acho que o ambiente ele pode moldar, como tu mesmo falou, né? E eu estou num ambiente que eu quero fazer as coisas, o ambiente me convida a não fazer, tá? O que tu indica para esse profissional que enfrenta isso? Ele deve tentar trocar de ambiente ou ele deve, como é que eu posso dizer assim, ó, meio que velar aquilo que ele vai fazer para conseguir executar em algum momento? É uma ótima pergunta, porque eu vivi isso por 6 anos, tá? E é uma decisão que a gente tem que tomar. A primeira coisa é, ok, eu quero me autoconhecer, eu quero me desenvolver. E essa é uma decisão que eu tenho que tomar e aconteça o que acontecer, essa é a minha decisão. Uma pessoa que consegue muitas coisas na vida, ela consegue porque ela tem uma visão clara e aí ela toma uma decisão e aí ela não escuta os ruídos. Aconteça o que acontecer, eu vou para essa visão porque eu tenho certeza. Então, isso aconteceu comigo. Eu tinha um ambiente que era um ambiente que não me favorecia isso. Só que eu decidi fazer o meu melhor com as ferramentas que eu tenho, que é muito que o Mário Cortella fala. Mário Sérgio Cortella fala. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Então, apesar de saber que eu não seria estimulada e sempre fui eu que banquei os meus cursos, os meus livros, tudo que eu fazia era eu que pagava, eu falava, eu vou continuar porque eu vou me desenvolver, vou me tornar a melhor profissional, o melhor ser humano que eu posso dentro desse ambiente. E vou buscar sempre trazer essa influência. Então, eu buscava trazer essa influência positiva. Teve vezes que eu escutei que eu era muito iludida, muito ingênua, e eu continuava. Quando a gente faz o bem, eu acredito muito que aquilo que a gente entrega para a vida devolve. Então, eu falo para muitas pessoas, não adianta você querer tirar da vida aquilo que você não colocou. Não adianta querer tirar dinheiro da poupança se você não depositou. Não investiu, né? Não tem como. Então, como a vida é lógica, e aí para mim tudo tem uma lógica, eu vou fazer o bem aonde eu estiver, porque eu tenho a minha visão, eu tenho certeza de onde eu tenho que ir. E eu tenho certeza que a vida vai devolver isso. E foi o que aconteceu. Leva tempo? Leva. Mas não tem como você depositar e depois não poder sacar. Eu não acredito em algo divino que não seja justo. Se você depositar, você vai poder sacar. O que não dá para querer é o inverso que tem muita gente que quer. Quer tirar sem colocar nada. Sim. Quer plantar, quer colher sem plantar. Sem plantar e sem cultivar. Mas eu acho que também, falando dessa parte que eu já trouxe do ambiente, né? Tu tem que ter muita força de vontade para remar contra a maré, literalmente. Porque tu tendo um ambiente, a gente tá falando até não de nem a mudança diária, mas de pessoas que tu quer fazer diferente, mas tu tem pessoas do teu lado que não... E você vai perder muitas pessoas ao longo desse caminho que você evolui. Dependendo da escolha que fizer, vai perder. Total, eu já perdi muitos amigos no meio desse caminho, gente. Porque aí você se torna a pessoa que... que louca, né? E perdi mesmo. E faz parte do processo. Então, por isso que a gente tem que entender e seguir em frente. Porque a gente sabe para onde a gente está querendo ir. Eu acho que é muito escolher a mesa que tu quer sentar, né? É escolher a mesa. É muito isso, né? Então, é muito comum durante um processo de desenvolvimento eu ouvir as pessoas falarem, mas eu estou perdendo amigos. Eu falo, então você tem que escolher se é com esses amigos que você quer sentar ou se é com novos amigos. Porque quem não quer evoluir, eu sempre digo, quem não quer evoluir eu respeito, mas essa é a missão de vida de todo mundo. Eu preciso voltar com honra. Para mim, na minha cabeça, é isso. Eu preciso voltar com honra, porque foi me dada uma missão de evoluir. Quando eu chegar lá, não sei o que vai acontecer, eu só vou falar, voltei com honra, porque eu evolui pra caramba lá embaixo, viu? E é engraçado, isso tem muito exemplo assim, às vezes, né? Às vezes tu quer parar de beber, e aí tu vai numa roda de amigo, uma roda de conversa, a Fabina vai, que careta, que chata, vai tomar só refri. Não bebe. E o grupo acaba meio que te excluindo, né? Acaba. É natural, porque é por afinidade. Tá fazendo dieta, mas é só um brigadeirinho, né? Não sei. Mas vai na academia. Eu lembro, eu vou na academia de manhã. Às vezes eu vou 5 da manhã, às vezes eu vou 6, depende do dia. E eu lembro que uma vez sentada no refeitório da empresa, comentando sobre isso, né? Porque eu estava decidida e eu já faço isso, gente, há mais de 15 anos. Então, para mim, na minha cabeça, eu vou. É rotina. Quero ver até quando que vai conseguir. É isso que você escuta das pessoas que não querem se desenvolver. E aí, naquele momento, você só olha e fala, daqui a alguns anos você vai ver.
E hoje eu continuo indo na academia às 5 da manhã e só penso, né? E essas pessoas como é que estão? Então, continuam no mesmo ciclo, né? Da mesma forma que eu sempre tive sonho de fazer intercâmbio fora, conseguir melhorar meu inglês, e uma vez sentada no estágio, na mesa do refeitório, eu não sou muito de ficar reclamando, eu não gosto dessa vibe. Então, é natural, né, em mesa de refeitório, reclamar e falar do chefe, eu não gosto disso. E aí comecei a falar de outras coisas e comecei a falar de sonhos, né? Porque é aquilo que a gente profere, é aquilo que a gente está co-criando para nossa vida. E alguém pegou e falou assim, até parece que a gente vai conseguir um dia sair do país, vamos continuar aqui falando mal do chefe. E eu pensando comigo, senhor, era estágio, daí faz uns 20 anos, nunca mais vi essas pessoas, nem sei como elas estão. E tu saiu do país. Isso aí, e fiz 2 intercâmbios, inclusive. Pronto. É. Sabe que eu tenho uma regra comigo, assim, que a gente ouve crítica, né? Gosto direto, sim. Mas eu sempre penso assim, ó, o que essa pessoa já construiu? Exato. Ou o que ela está querendo construir para me criticar. Né? Se ela não construiu nada, não vou levar em consideração. Exato. Então, a grande maioria das vezes a pessoa não constrói nada. E são tantos que tem mais coisas negativas a dizer do que positiva, né? É difícil muito mais pessoas fácil, né? que tu encontra e te diz, não, vai lá, boa, isso aí, tá no caminho certo. Do que diz, poxa, mas no tempo que tu tem, tu vai lá, vai estudar, vai fazer uma, né? Porque como ele não consegue, não é porque a pessoa faz por mal, é porque dói para ela. Porque como ela não consegue, ela quer que o outro não consiga. Tua felicidade pode me incomodar. Exato. Mas aí, na psicologia positiva, uma das coisas que eu mais gosto, porque é conhecida como a ciência da felicidade, quando você fica feliz pela felicidade do outro, você entendeu tudo sobre felicidade. E aí, gente, é tão bom ficar feliz pela felicidade dos outros. Porque é muito bom a gente ver que as pessoas estão... Porque num mundo onde só eu sou feliz, é muito chato. E porque todo mundo tem oportunidade, né, Fabi? É. Então, a gente precisa entender que os outros merecem ser felizes. Só que não dá pra gente escutar, como o Gerson falou, é todo mundo. Por isso que eu gosto muito da Brené Brown, que num dos livros que ela tem, que chama Coragem para Liderar, ela coloca um exercício que ela chama Esquadrão do Quadrado. Então, ela pede para fazer um quadrado 2x2, bem pequenininho. Uhum. E ela pede para colocar nome dentro desse quadrado das pessoas que realmente você vai se importar com a opinião. Porque essas pessoas aqui você tem que ouvir. O resto, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, gente. Então, a gente precisa escolher quem a gente leva em consideração a opinião. Então, como não dá para escrever o nome de muita gente nesse quadrado, tem lá quem são as pessoas que eu levo em consideração. Do resto, Esquece. tudo Olha certo, aí, ó. respeito Vou sua fazer opinião. Um quadrado 2x2, vou botar aqui. Vou fazer meu quadrado 2x2. É um alívio, entendeu? Porque Legal. você sabe quem são as pessoas que importam. Neste momento da sua vida, a opinião. O resto não dá para escutar todo mundo. Não dá para a gente agradar todo mundo. E quando a gente tem um objetivo, a gente tem que entender. Neste momento, quem que eu vou ouvir? Essas pessoas. Ok, o resto, agradeço, mas eu não perguntei sua opinião. Pode guardá-la para você. Com todo o carinho que eu tenho no meu coração. Simples assim. Sabe, quando tu começa a atender uma pessoa, um líder, né? Uma pessoa que contrata a tua mentoria e que tu traz todas essas reflexões, tu já teve muito assim, mas não, isso aqui não vai funcionar aqui. Não. Ou sempre foi bem recebido, todo mundo... Como que funciona? As pessoas recebem bem porque elas vêm atrás, né? Então, isso ajuda bastante. E, para me contratar, eu tenho uma sessão que é gratuita, onde eu vou ter um bate-papo, que é tipo uma entrevista, para ver se realmente, né, eu quero que ele seja meu cliente e vice-versa. Não é só do lado de lá, do lado daqui também, bom pra ambos, né? Tem que ser bom para ambos. E uma das perguntas que eu faço é, ok, você tem um objetivo, a gente vai trabalhar ele, você me disse ele, e de 0 a 10, o quanto que você quer isso? E aqui, gente, é muito engraçado, porque como muita gente não sabe para onde vai, e isso é grande verdade, como eu diria, né, no Alice do País das Maravilhas, a pessoa fala para mim 8, 7. Eu falo, mas se você não quer 10, por que você vai me contratar? Porque se você não quer muito isso e você não toma decisão no seu coração, não tem nada que eu possa fazer. Então, já começa por aí. Tem muita gente que não quer 10 aquilo que fala. E aí é onde já está a falha de muitas pessoas. Porque se não quer 10, não vai trabalhar comigo, não tem como. Porque se você não quer ardente no seu coração, não tem nada que alguém possa fazer por você. Não perde tempo. Né? Não perco. Então, já começa por aí. Quem fala 10, eu falo, beleza, já estamos meio caminho andado. Meio caminho só. O pessoal que ouve o podcast, vai todo mundo falar 10 agora. Vai todo mundo falar 10. Né? Depois eu vou dizer, depois eu mostro lá, você falou 10. Se você quer 10 isso no seu coração, a outra pergunta que eu faço é,
de 0 a 10 o quanto que você se compromete para fazer isso acontecer. Aí é 6, 5, aí é uma loucura. Aí eu falo, se você não vai se comprometer, por que você vai me contratar? Porque muita gente vai lá na academia, contrata, mas não quer fazer o esforço. Perfeito. Porque o resultado não depende de mim, o resultado depende de nós. Eu vou dar todas as técnicas, eu vou dar caminhos, vou falar o que eu passei, mas se você não fizer, o personal vai lá contar. Mais um! Vai! Mas se você não fizer, não tem barriga que fique, né, de tanquinho. Então, é isso que eu falo. Aí a pessoa fala, mas eu não sei se vai dar certo. Eu falei, nem eu. Agora, se comprometer não é fazer dar certo. Se comprometer é fazer o que tem que ser feito. Se comprometer é plantar, cultivar, para quem sabe, quiçá, colher. E essa que é a diferença que as pessoas confundem. As pessoas se iludem, e aí por isso que eu brinco que eu sou uma quebradora de ilusões, porque as pessoas acreditam que quando elas se comprometem, elas têm que fazer dar certo. Nada é garantido. Não existe garantia. A única garantia é que se não fizer, não vai dar certo. A única garantia é que eu falo é que se você não fizer nada, não vai dar certo. Agora, se você se comprometer, se você fizer o que tem que ser feito, eu duvido que você fique no mesmo lugar, porque um passo você já deu. E aqui é um processo de evolução, como a gente veio evoluir. Então, é nesse momento que eu falo que as pessoas ou caem a ficha e falam, então não vou te contratar agora. E eu já tive pessoas que, esperaram depois de 6 meses que me contrataram, porque eu não fico atrás, porque não adianta, o resultado não é só meu, é seu também. E aí depois veio e falou assim, mas agora eu quero que o meu irmão faça, mas você vai ter trabalho com ele, porque ele não está querendo. Eu falo, mas eu não vou ter, você me conhece, você sabe que se a pessoa não quiser e não se comprometer, ela não me contrata? Tá tudo Ai, bem. é verdade, né? Eu falei, é verdade. Porque a gente precisa ser adulto. E é onde eu falo que eu faço um processo também de adultecer. Eu preciso ser firme. Eu falo, você vai me contratar, mas você vai me contratar para eu poder ajudar você a ser adulto. Então, aqui não tem desculpa. Você falou que fez e não fez na sessão seguinte. A gente vai ter que conversar sério sobre isso. Porque se você não faz, não tem resultado. E por isso que eu gosto de nutricionistas que são mais firmes, de personal que são firmes, porque senão a gente ilude as pessoas. Sim, e e eu é não fácil, né? E é fácil. E eu falo, gente, se a gente veio evoluir, a gente está se iludindo, ninguém está evoluindo, ninguém está fazendo nada. Eu falo, não, eu me recuso. E todos os dias eu tenho que ser firme. Por isso que quando eu contrato mentores também pego firme. Porque eu falo, pode pegar firme comigo, porque eu também sou normal, sou uma pessoa bem comum. E às vezes tento me iludir. E eu preciso de alguém chegando para mim e falando, é verdade isso, Fabi? Eu falo, é minha criança interior querendo dar uma desculpa. E você pegou a droga. Muito bom. Muito bom. Vamos entrar para gestão agora. Depois de quase uma hora a gente vai, né, entrar pelo menos um pouco aqui. Falar de emoções é muito Ó, bom. dá uma chinelada agora, tá? E lá vem. O teu perfil tem muito que traz a reflexão, que eu achei incrível, que é a profissão é importante demais para não trazer felicidade. Achei incrível essa frase, adorei. E como hoje tu acha que os gestores podem e devem equilibrar performance com bem-estar? É uma ótima pergunta. Porque a performance e o bem-estar, elas não são coisas opostas, né? Então, quando a gente começa a entender que o trabalho, ele é o que vai preencher as nossas vidas, porque a gente vai estar entregando os nossos talentos para cumprir a nossa missão, a gente já não está só mais pensando em ganhar um salário no final do mês. E aqui é que está a questão. É a gente conseguir, como gestor, e por isso que vai precisar entender muito sobre pessoas, a fazer com que ela perceba o porquê que ela realiza aquele trabalho, a importância do trabalho que tem na vida dela, para que aí ela comece a sentir prazer e aí conseguir ter esse preenchimento. Porque o grande problema que a gente tem hoje nas empresas, no mundo corporativo, que eu vim de lá, é muitas pessoas não entendendo por que elas fazem o que elas fazem. Então, eu lembro, e eu gosto de trazer exemplo para tornar isso mais prático, que teve uma vez que tinha mudado um líder e eu busquei mostrar para ele que uma das funções que a gente fazia tomava muito tempo, mas não era no core de quem é pesquisador. Tinha muito mais a ver com a área de marketing. Então, era a área de marketing que precisava realizar aquilo. E a resposta que eu recebi é, mas se você não fizer isso, você vai fazer o quê? Eu falei, então, é porque a gente faz o que a gente não tem que fazer, que toma muito tempo que eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, que é pesquisa. E aí você tem essa noção de que se eu parar de fazer isso, eu vou fazer o quê? É que eu vou parar de fazer aquilo que não é da minha função, porque eu não consigo entender o porquê que eu tenho que fazer isso. Então, o que eu mais explico para os gestores é que a gente precisa ser educador. E educador faz o quê? Explica o porquê as coisas são da forma que são. Uma criança, ela está sempre perguntando, por quê? Por quê? Por quê?
nós temos essa necessidade desde pequeno. Então, quando alguém entra nas empresas, a pessoa precisa entender o porquê que ela está fazendo aquilo e o que aquilo vai realmente impactar no todo da empresa. Só que muitos líderes não têm essa visão, porque aí, como não parou para entender qual que é a função da própria área, acaba vendo como é que funciona ali, e cada um vai fazendo, e quando vê, não tem uma lógica. As pessoas necessitam, não é só porque eu venho da área das exatas, mas elas necessitam entender o porquê, e o porquê tem que ter uma lógica. Então, a maior falha para que as pessoas performem e tenham bem-estar é essa compreensão, porque quando você compreende essa leveza, você fala, tá, é por isso que eu faço isso. Porque quando eu explico as coisas, a carinha, tá, é por isso. Parece Só criança. Explicar, né? Aham. Só explicar, então. Tá. Então, liderança é muito papel de educador, a todo momento. E aí eu vejo muito líder falar, mas é que eu já falei. Legal, quando você tem filho, você fala 1000 vezes para não colocar a mão na tomada. É a creche de adulto, É a né? mesma Trabalhar com coisa. liderança. É teu papel, por isso que eu digo que liderança não é um cargo, é uma decisão. É uma decisão realmente de educar, de explicar, de mostrar direção. As pessoas, elas muitas vezes aprenderam coisas que foram erradas, porque a nossa educação não é boa. Então, a gente assume esse papel, toma decisão e faz isso, mas faz isso com alegria. As pessoas que começam a entender, elas começam a entender, começam a ter mais proposta, elas começam a fazer... Aí a gente consegue unir o bem-estar com a parte de performance. Perfeito. Mas é um trabalho. A gente praticamente foi criado, e eu lembro, às vezes eu vi isso dos meus pais, de outras pessoas também, que trabalhar é chato, né? Que o legal é o sextou, né? Que ir para a escola é ruim, eu não quero ir para a escola, porque a escola é chata. Como é que a gente muda esse pensamento hoje? Porque eu acredito que isso seja algum dos sabotadores que a gente tem no dia a dia, para o seguinte ponto, né? De tentar achar aquele equilíbrio de, hoje eu não faço o meu sonho, o que eu gosto. Como é que eu aprendo a gostar do que eu faço? Como é que eu aprendo a gostar de trabalhar? Como é que eu aprendo a gostar de estudar? Para não ver isso como um fardo de ficar torcendo pela minha segunda-feira chegar o meu sextou. Ótima pergunta. Primeiro, a gente precisa entender quem a gente é. Então, quando eu começo a ter essa compreensão, eu vou entregar dentro do meu trabalho o melhor daquilo que eu tenho de potência. Mesmo fazendo algo que eu não Mesmo apaixonado, fazendo não algo gosto. que você não é apaixonado. Tá. Porque, por mais que eu tivesse insatisfeita pelo formato que as coisas aconteciam dentro da empresa que eu trabalhava, eu busquei me compreender e comecei a trazer para dentro do trabalho aquilo que eu tenho de melhor. Então, eu comecei a estudar mais, porque tinha a ver comigo, era mais curiosa, eu comecei a procurar compreender. Eu tenho gratidão como uma das principais forças, comecei a ser mais grata por aquilo que estava acontecendo, aí eu buscava ali desenvolver cada vez mais quem eu era. Então, a gente precisa começar pela gente, e aí tanto o líder quanto o liderado, para ter essa compreensão, para entregar essa minha melhor potência. Tem gente que tem criatividade que não está utilizando no trabalho, porque talvez acreditou que eu não posso ser criativo no trabalho, só que se for criativo no trabalho, vai poder trazer muitas ideias e fazer com que aquilo se torne mais divertido. Por isso que primeiro vem quem eu sou e o que eu posso entregar de melhor aqui dentro desse trabalho que eu sou. E quando a gente faz isso, eu lembro que mais para o final, um pouco antes de eu pedir demissão, uns 6 meses, eu decidi que eu queria ajudar num projeto dentro da minha área, que os processos estavam muito complicados, era muito sistema, a gente entrava, não sabíamos o que tinha que fazer, e aí eu quis fazer uma proposta trazendo um pouco da psicologia positiva, mostrando o quanto que esse bem-estar impacta para uma melhor performance através de análise de saliva. Eu fui fazer todo um estudo, assim, foi bem legal, tá? Foi uma coisa que... Foi bem. E eu lembro que quando eu comentei isso com algumas pessoas, uma pessoa falou assim, mas o nosso líder não vai nem ligar para isso porque ele não dá atenção. Eu falei, bom, eu quero fazer esse projeto, eu fiz toda uma parte argumentativa que eu acredito que esteja boa e vou apresentar. O máximo que eu vou fazer é levar um não. E aí eu fui, apresentei e tal. Ele aceitou, topamos, fizemos um time, começamos a trabalhar com isso. E eu falei, estou entregando o meu melhor. Acabei pedindo demissão no meio do projeto, não consegui ver ele finalizado. Mas eu consegui fazer com que começasse. Então, depois eu sei que continuaram fazendo e que isso trouxe uma melhoria, nem que fosse pequena para a área, mas trouxe. Então, é a gente entender quem a gente é e fazer as propostas. No máximo, a gente vai receber um não ou um sim. E tá tudo bem, mas eu fui lá e fiz a minha potência, eu depositei no universo
o meu bem, e esse bem uma hora retorna pra gente. Então, a gente tem essa compreensão. E te ouvindo assim, então é uma decisão que a gente toma. É uma decisão. É uma decisão. Eu vou ser o melhor naquilo que eu tô fazendo. Nas condições que eu tenho. Eu vou fazer o meu melhor nas condições que eu tenho. Ah, mas eu poderia fazer melhor, mas não consigo fazer porque eu não tenho Sim. condição. Tá tudo certo, mas o meu melhor eu vou fazer. E para mim sempre foi esse pensamento, mesmo sem eu compreender tudo isso quando eu fiz a correção do vestibular. Para mim eu tinha que fazer o meu melhor, porque eu recebia a mesma coisa que quem corrigia 1.200 provas. E o pessoal no final do dia falava para mim, mas no final do dia eu vou ganhar a mesma coisa que você. E eu falava, mas no final do dia eu fiz o meu melhor. Então, Eu não sei não fazer o meu melhor. Quando a gente faz o nosso melhor, a gente só sente que a vida tem mais sentido, só que depois devolve, o trabalho devolve. E aí, quando a gente consegue algumas coisas, ai, que sorte! E aí eu falo, sorte? Vamos conversar? deixa eu te Porque mostrar. tu é uma pessoa que tem uma atitude positiva, né, Fábio? Acho que Sim. tu sempre teve uma atitude positiva. Sim. Acho que nesse cenário que o Gelson trouxe, talvez uma pessoa que não tenha uma atitude positiva e que tenha que encarar isso seja um pouco mais difícil, né? De entender que ele tem que tomar essa decisão e que ele tem que, se fosse, não, tá, eu vou dar o meu melhor. Mas eu não tô a fim de dar o meu melhor. Exato. Exato. Porque essa é uma Eu decisão. não quero dar o meu melhor, eu não gosto, porque eu não gosto do trabalho, eu recebo pouco, enfim, aí ele começa a botar, né, Um monte de desculpas, empecilhos, e aí Exato. se contenta e fica ali. E fica na reclamação, né? Eu falo que a vida sempre vai ter problemas. Então, não tem problema reclamar, tá? Minha atitude positiva, ela é muito boa. Não tem problema reclamar. Mas é bom. O Tá meu bom, maior pode. problema, sabe qual que é? É quando as pessoas reclamam sobre a mesma coisa durante anos. Muda a reclamação, pelo menos isso. Reclama, mas não fica reclamando da mesma coisa. Porque só depende de ti, sabe? Porque depende. Então, assim, se não tá bom, era o que eu estava muito insatisfeita. Ok, então eu sempre pensava, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação? O que eu posso fazer para melhorar? E eu ficava focada na solução. Não estava bom, não falo para ninguém que tenha que fazer loucuras do dia para a noite, não aguento, porque a gente é adulto, tem coisas que a gente vai ter que aguentar. Então, fica onde você faz o seu melhor trabalho. Ah, mas mesmo quem vem reclamar para mim, ah, mas meu chefe é tóxico. Faz o seu melhor e se pergunte, o que eu posso fazer de melhor para mudar essa situação? O que eu faço? Vai chegar um momento que você vai conseguir mudar. E aí você vai para uma próxima reclamação. Hoje eu não reclamo mais disso. Foram 6 anos reclamando disso. Eu também sou bem normal, reclamo. Mas mudei a reclamação. Hoje é outra. Ô, Fabi, para um líder, tá, que tá nos escutando, enfim, para nós, qual que é a tua dica para quem tem um liderado que é nesse estilo? Que é reclamão, enfim, mas que não faz nada para sair da situação? Adorei essa pergunta, Bruna. Porque eu tive recentemente uma líder que estava falando exatamente sobre isso. E aí eu lembro que no dia eu falei assim, então vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta, eu e minhas perguntas, né? Falei de 0 a 10, o quanto que essa pessoa deveria estar na sua empresa? A resposta dela, eu não sei o quanto que as pessoas vão conseguir ver a minha cara, foi a coisa mais engraçada. Ela disse assim pra mim, 10. Adorei. Aí eu falei, De então... novo, vamos lá. Falei, olha, você tá falando uma coisa e o seu corpo tá falando outra, né? Apesar de a gente estar online aqui, eu tô prestando atenção em tudo, inclusive na sua linguagem corporal. Você tá se iludindo, tá querendo me iludir. E aí ela ficou olhando assim, eu falei, porque assim não é 10. Pensa de novo e me fala a verdade. E é nessa hora que a gente tem que ser firme. E aí ela, não, porque é. Eu falei, então se é 10, então me diga por que é 10. Aí ela foi dando toda uma justificativa e tal. Eu falei assim, então, se tá bom assim, por que você começou a reclamar disso? Porque olha como a gente se ilude. Não, mas é porque... Aí volta por quê? Fala assim, então, se tem esse problema, então não é 10. Não é. Então, qual que é a nota real? 8 na primeira que eu pensei na minha cabeça. Eu falei, então, tá ótimo. Sim. Se é 8, aí a minha pergunta para você é, o que você precisa que aconteça para fazer ser 10? Ou o porquê que você, então, não desliga? Porque essa é a verdade que a gente precisa encarar, porque a gente vai se iludindo na vida com várias coisas. Sim, com certeza. Não é? E aí foi onde a ilusão era, mas é que eu não acho que eu tenho que ajudar essa pessoa a se desenvolver. Eu falei assim, então vamos entender qual que é o papel de liderança. Você é um líder, é dono de uma empresa, tem a visão clara. Quem são as pessoas que têm que estar com você para chegar lá? São essas. E quem que vai ajudar a desenvolver essas pessoas? Eu. Então é você ou não é a pessoa responsável por isso? Liderança não é um cargo, liderança é uma decisão. Entendi. Então faz o que tem que ser feito. O que acontece é que as pessoas se iludem. E aí alguém precisa chegar e falar assim, minha querida, alguém tem que fazer esse papel. E esse papel é de alguém. E nesse caso é seu.
Só que a gente quer delegar um monte de coisa para um monte de gente. A gente não tem que fazer nada na vida. A gente só tem que ser espectador e achar que é tudo os outros. Aí eu falo, o outro fala que é o outro, que fala que é o outro, mas eu sou o outro. Sim. Então, no final das E contas... ninguém assume a responsabilidade. É o outro. É o outro, né? Então, dessa forma que a gente vai conseguindo. Por isso que eu falo, quem senta na minha frente, o culpado nunca é o outro. Nem adianta. Porque a gente tem a nossa responsabilidade. Eu já trabalhei assim com inúmeros profissionais e profissionais efetivamente sim muito bons, com grande potencial para serem grandes líderes. E aí tu falou, né, algo que eu anotei aqui, que não se resolve, se repete. Enfim, né, várias pessoas que em várias oportunidades a gente conseguiu trabalhar junto, e eu sempre dizia assim, cara, Bruno, tem potencial, vai por aqui, papá. Aí, chegava um ponto e desandava. E aí ia na outra empresa e desandava. Isso repetiu várias vezes. A gente, né, acabou perdendo contato com esses profissionais e às vezes acompanham e seguem nesse mesmo comportamento. Isso deve ser difícil de quebrar em algum momento, né? Quando se torna tão repetitivo. Que tu sabe, assim, aquele vendedor que vem e é super despojado e vende super bom e querido, está junto e vai, assume um cargo de supervisão e vai, e daqui a pouquinho qualquer coisa que toma ou não, tu recua e volta a ter um comportamento lá inicialzinho. Isso é difícil de quebrar, eu acho, né? Quanto mais velho, mais difícil de quebrar comportamento? A frase... A frase cachorro velho não aprende truque novo se enquadra por isso? Vamos lá, né? O que acontece? Isso é um padrão neural da pessoa. Então, aquilo que eu não resolvo se repete tanto que é como se eu tivesse atravessando uma rua, tem um canteiro e eu precisasse sempre escolher entre o caminho que muita gente já percorreu ali, está até desgastado que não tem grama, e um novo que eu preciso começar a desgastar e que tem grama. Quando a gente vê, todo mundo passa por aqui, então sempre vou para isso. É a mesma coisa, o padrão que se repete. É mais fácil ir por esse caminho, é mais fácil. O que vai precisar para a pessoa querer mudar, ainda mais quando tem uma idade? Porque quando é novo, ainda não passou tantas vezes por esse caminho. Não está tão desgastado. Não repetiu tantas vezes, não tá dando. Aqui é onde vem a decisão. Todo o processo de mudança ela é uma decisão que você pega e fala no teu peito, fala assim, acabou, aqui basta. E aí eu decido começar a ir por esse caminho. Só que, como o nosso cérebro ele foi feito para fazer a gente sobreviver e automatiza tudo, quem pôs um tênis hoje, se eu perguntar se fez o laço primeiro no direito ou no esquerdo, não vai saber, porque automatiza. O que vai acontecer? Muitas vezes eu tomei a decisão, mas aí eu vim para cá porque tá automático. Só que como eu tomei a decisão, eu tomo essa consciência, ok, volto e começo de novo aqui. Até que eu começo a vir tanto aqui, que aqui começa a desgastar, aqui começa a crescer grama e esse padrão para de se repetir. Só que é uma decisão que eu tenho que tomar e realmente não deixar de fazer. E não é fácil. Não quer dizer que eu não vá repetir isso daqui. Afinal de contas, quando eu descobri sobre a questão do meu pai, obviamente, eu continuei ainda algumas vezes repetindo, mas eu decidi que não vou mais me comportar assim. Eu vou me comportar assim até que começa a se tornar mais comum aqui de tanto que eu repeti. Mas é uma decisão, tem que ser consciente, depois se torna inconsciente. Perfeito. É quase como um hábito, né? Tu falou agora, o padrão parece um hábito, né? Que a gente faz uma coisa no automático e aí depois até tu ter consciência do que tu não pode fazer e ir para outro caminho. Porque é difícil, né? Porque aí o que acontece? Nesse caso, pode ser que ele ainda seja um incompetente inconsciente. Ou seja, ele não sabe ainda que ele tem esse padrão, então ele não sabe que não sabe. Quando a pessoa é um incompetente inconsciente, ele não consegue tomar uma decisão. Sim, ele nem sabe que tem problema. Porque ele não sabe. Então, por isso que é tão importante as pessoas escutarem um podcast, lerem um livro, estarem em ambientes onde as pessoas estão falando sobre isso, porque provavelmente vocês falaram que eu peguei um triplex na cabeça de vocês, alguma coisa pulou e aí, opa, tomei uma consciência. Aí eu me torno um consciente incompetente. Agora, tomei a consciência, mas não sei como é que eu vou resolver isso aqui, não. Aí é nesse momento que a gente toma a decisão. Mas eu só posso tomar a decisão na hora que eu me torno um consciente incompetente. Enquanto eu sou um inconsciente incompetente, eu não consigo tomar a decisão porque eu não sei. Então, primeiro eu tenho que saber, opa, entendi, agora eu preciso lá ver. E só vai saber, às vezes, se alguém, e aí é um papel do líder, de chegar e de dar um feedback muito honesto. E isso eu agradeço. Alguns líderes que passaram na minha vida, teve uma pessoa que ela nem era minha líder direta, era líder de um projeto, e ela deu um feedback bem certeiro para mim,
porque eu não estava sendo uma pessoa delicada com um colega de trabalho que gostava muito de mim, e ela chegou e me deu um feedback e falou assim: você não está sendo respeitosa e empática com o seu colega X, e eu queria te dar esse feedback porque ele gosta muito de você e eu não estou achando sua atitude legal. E aquilo me despertou uma consciência. E dali eu falei, opa, eu preciso mudar. Então, é o papel do líder trazer para a consciência, através de ferramentas, né, de empatia, de feedbacks assertivos e empáticos, para que a pessoa tome essa consciência. Porque tem muita gente, provavelmente esse que você está falando, ele está inconsciente. E nunca teve um feedback. Por isso que o feedback é tão importante. Porque uma vez que você tomar consciência, perfeito, você pode não concordar e não fazer nada com aquilo, mas você teve uma alimentação falando que, isso daqui não é legal. Por isso a importância de sempre ter um one-on-one, nas conversas de líder e liderado, aonde você vai trazer sempre com exemplos mostrando que aquilo traz um resultado que não é o resultado que vai fazer com que aquela pessoa tenha crescimento. Perfeito. Fabi, hoje é a ferramenta mais importante que tu acha que um líder deveria aplicar não ferramenta, atitude em si, que nem tu falou do feedback. Tu acha que hoje o feedback qual que é a importância do feedback para aquele liderado, assim? Qual que é a tua visão quanto a isso? Pegando esse gancho, num mundo com muita inteligência artificial, Boa. num mundo onde ele pode me facilitar muita coisa, né? Até onde eu posso ir com isso? Por exemplo, a Bruna tem este comportamento, né? Chat, me indique. Boa, muito boa. É muito boa. Hoje, eu tenho um pouco de receio com isso, tá? Vou te ser bem certo, sim, Fabi. Faço gestão desde 2003, foi a minha primeira experiência como gestor. E eu tenho um pouquinho de receio quando a gente usa demais a inteligência artificial para fazer gestão. Porque eu vejo gestão muito humana e eu acho que a gente está terceirizando para uma inteligência artificial, às vezes um papel que é meu. Enfim, queria ouvir a tua opinião sobre isso, aproveitando essa pergunta da Bruna. Em relação à inteligência artificial, ela vai ser uma ferramenta que vai potencializar junto com o humano. Não dá para querer delegar e terceirizar para ela. Ela pode ser algo que você vai trocar ali uma ideia, né, de como trazer o melhor exemplo, insights, mas não vai fazer, né, por você aquilo que você tem que fazer de reflexão. Em relação a feedback, eu acho super importante sempre ter essas conversas, né, com o seu liderado, até para poder entender quais são os objetivos, o porquê que ele está ali na empresa. Mas tem duas coisas que são muito importantes, que aí eu vejo durante a minha trajetória profissional, o quanto que os líderes falham nisso, que primeiro é saber fazer boas perguntas. Então, eu sempre trago um exemplo de que o líder, se ele não cuidar com o que eu sempre comento para todos os líderes, com o ego, porque quando você tem o poder, você ganha mais visibilidade. Se você não souber trabalhar com isso, você vai se achar o super poderoso. E aí você acha que você sabe tudo. Então, você vai chegar no momento de dar um feedback achando que você tem o maior conhecimento sobre aquela pessoa que está na sua frente. Aí você só vai falar. E você não vai perguntar nada. Então, eu tive feedbacks onde eu escutei coisas que eu falei, mas nossa, não sei nem de onde que veio isso. Só que eu nunca tive uma pergunta do meu líder falando, Fabi, eu quero saber para o ano que vem, que a gente tem esse planejamento, o que você acredita que pode ser feito de melhor para que você consiga ter uma melhor performance? Eu sou a pessoa que convive comigo 24 horas, então eu sei coisas sobre mim que eu garanto que ninguém sabe. Se eu tivesse recebido essa pergunta, eu não tenho por onde sair. Porque não é sobre perfeição, é sobre evolução. Perfeita eu não sou. Então, eu sei os pontos que eu tenho que desenvolver para conseguir melhorar minha performance dentro daquela empresa. E naquele momento, eu sabia que era a minha motivação e que eu que tenho que trabalhar ela. Mas nunca me foi perguntado isso. Então, como nunca foi perguntado, eu nunca precisei trabalhar. Porque, segundo o meu líder, não era isso que eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar outras coisas que eu não achava que era necessário. Deixa quieto isso aí. Então, quando eu comento isso, eu trago esses exemplos que é para ficar claro, para o líder entender. Caraca, eu chego lá e falo que ele tem que melhorar. Isso, como se eu soubesse tudo. E eu não pergunto nada e não escuto. Então, primeiro é saber fazer boas perguntas e segundo, depois é ter escutativa. Porque o que vai fazer a outra pessoa transformar são as boas perguntas. Eu não falo para os meus mentorados o que eles têm que fazer. Eu faço muitas perguntas. E quando eu escuto eles falarem, putz, não sei, nunca pensei sobre isso, eu falei, então tá aí.
é agora que a gente vai conseguir ter uma performance elevadíssima, porque se você não pensou, é onde você tem que pensar. Só que se eu não faço pergunta, eu não sei onde ele não pensou. Porque talvez ele tenha feito coisas que eu acho que é importante, mas que ele já fez. Só que eu só vou saber se eu perguntar. Então, da mesma forma que eu faço isso com o mentorado, eu preciso fazer isso com o meu liderado. Porque aí é onde ele vai ver que é naquele ponto que ele tem que desenvolver a potência. Só que eu não convivi com ele a vida inteira. A gente está tendo uma relação profissional 2, 3 anos. Ele sabe muito mais dele do que eu. Com certeza. Então, eu pergunto. Mas eu não sei por que os líderes chegam lá e não perguntam. Só falam. Eu falo, meu Deus do céu. E é padrão, né? E É o padrão. feedback, eu acho que o protagonismo é de quem está recebendo o feedback, né? Porque precisa fazer sentido para ele. Porque eu lembro que um dos feedbacks que eu recebi é que eu falava muito técnico. Ó. Eu sou da área técnica, então eu falava difícil. Eu falei, ok, nem acho que eu falo tão difícil assim, mas tá bom, vou trabalhar isso. Então eu comecei a explicar com laranjas. Só que ao mesmo tempo que você começa a explicar com laranjas, aí eu comecei a ouvir que eu estava sendo muito superficial. Eu falei, ô gente, decide, né? Se eu tenho que... Vamos se ajustar. Né? E aí é onde que a gente tem que tomar esse cuidado? Porque, no fundo, em vez de falar que tem que falar X e Y, a gente tem que perguntar. Olha, na reunião X, Y, Z, você apresentou um projeto assim, assim. Como é que você acredita que foi a sua comunicação? Foi uma comunicação mais assertiva? Foi mais técnica? Foi mais explicativa? Na tua opinião, como é que foi? Deixa a pessoa falar. E juntos a gente vai conseguir encontrar de que melhor maneira a pessoa vai conseguir falar. Sem ter que falar que tem que falar de jeito X ou Y. Porque quem diz que tem que ser... Às vezes escutou uma única pessoa e aquela... É isso que eu acredito que os líderes falham. Porque eles querem entregar uma fórmula. E não existe uma fórmula, existe uma construção. O feedback, para mim, é construção, não é uma fórmula pronta. Ainda no assunto de gestão, tá? A gente falou de feedback agora. A gente trabalha hoje com diversas gerações, né? Gerações entrantes no mercado de trabalho agora. Baby boomer. Né? Geração Z. Geração Z. O que tu vê hoje que é a maior dificuldade de os líderes fazendo gestão do pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, né? Hoje, de manhã mesmo, a gente recebeu um grupo de empresários, a gente se falou sobre isso, né? Eu até brinquei assim, com certeza a gente tem um monte de desafio com essa geração nova que está entrando, assim como a gente tem desafio com as nossas gerações também, porque ninguém foi santo. Não. Né? Também é uma geração bem complicada. E a gente traz padrões até hoje. Mas qual a dificuldade hoje que tu vê, principalmente dos gestores que tu atende, de equilibrar esse padrão de gestão, tendo, né, as gerações mais antigas e gerações entrantes agora no mercado de trabalho? Sempre existiu e vai sempre existir esses choques de gerações. Quando a gente também entrou para o mercado de trabalho, foi, né, o burburinho. Obviamente, essa nova geração vem com uma questão de bem-estar, de menos aquisições, ostentações, até menos bebida alcoólica. Eles estão realmente com outro perfil. E a necessidade de compreender. E aí, para mim, passa muito, em vez de afirmações, a gente perguntar. Entender o porquê que eles acreditam que é melhor ter essa vida, não comprar um carro, não ter a casa própria, só começar a ter essa compreensão. Obviamente, tem o desafio que eu escuto alguns gestores reclamando, deles quererem só fazer aquilo que é, né, tá lá projetadinho, escritinho, deles terem a dificuldade de que, não estou bem hoje, então eu não vou, e achar que não está tudo bem. Mas, para mim, passa por diálogos, né, e conversas difíceis, que essa é uma da maior dificuldade que todos os líderes têm. Na pesquisa que a Brené Brown faz no livro A Coragem para Liderar, ela listou 10 principais dificuldades que os líderes têm, e a primeira, top 1, são conversas difíceis. Porque a gente, ainda mais na cultura brasileira, tá? Não que ela fale isso, mas porque como eu trabalhei numa empresa multinacional que era brasileira, eu tive contato com pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos. Eu lembro que uma alemã virou para mim e falou assim, Fabi, eu não consigo compreender esse negócio aí no Brasil que fala que a gente tem que falar, mas sem falar. E aí eu falei, como é que eu explico isso para ela? Eu também não entendo. Esse negócio que, né, falar nas entrelinhas, porque ela recebeu esse feedback, né, obviamente, porque aqui no Brasil a gente tem essa coisa de não falar. A gente fala, você vai lá no meu aniversário?
Vou, eu te vejo lá, depois, né, depois eu te respondo. A gente não fala, não. A gente enrola, mas a gente não diz. Então, já é uma questão do mundo todo de ter dificuldade de ter conversas difíceis. Aqui no Brasil, então, é pior ainda, porque a gente vai ter, mas a gente vai dizer, mas não vai dizer. Então, a gente tem que entender o que o outro quer dizer sem ele falar. E, para mim, passa um pouco dessas conversas profundas, sabe? Filosofia mesmo. Eu amo assistir podcasts que falam sobre Platão, Aristóteles, a gente ouvir falar sobre a metafísica, a gente começar a ter conversas profundas. Tá, deixa eu entender. Por que você acredita que se você não estiver passando bem, é natural, você não precisa vir? E nessa forma, a gente mostrar o que é a lei da ação e da reação, educar de novo, sabe? Só que, ai, Fabi, isso gasta tempo. Gasta, mas se você quer bons profissionais, ou você contrata já o melhor que vai custar mais caro e você não quer isso, ou você vai ter que educar e vai pagar mais barato até ele conseguir entender tudo isso. Não tem, sabe? É por isso que eu falo, tem que ser não tem milagre. Sabe que eu participei de uma palestra onde a palestrante estava falando sobre essas, né, as gerações, e ela disse assim, ela perguntou, a pessoa da plateia perguntou para ela, como que eu lido com as gerações? Ela falou assim, tu tem filho? Ela falou, tenho. Ela falou assim, quantos anos tem teu filho? 17. Ela falou, foi tu que educou a geração Z, ela tá no mercado, quem educou foi tu. Quando tu era pequena, como que teu pai te pedia para pintar? Quando tu pintava lá um desenho bonito, né, fora da linha, o que ele dizia? Tá ruim? Vai pintar dentro da linha. Hoje, o que os nossos filhos vêm pintar? Deixa tá lindo, deixa ele se expressar. Então, esse jovem, ele vem pro mercado de trabalho querendo se expressar. Perguntando, questionando e fazendo tudo porque a gente educou eles assim, né? De que ele Então, podia pintar na parede, na parede, geladeira. que podia questionar tudo. E aí a gente baixa e explica. Por que eu tenho que comer brócolis? Porque é saudável. Quando a gente foi educado, tem que comer brócolis porque eu tô mandando. Porque eu tô mandando. Ponto. Então a gente... Embaixo do meu teto da forma que eu quero. A nossa geração eu vou fazer, eu tenho que entregar e ponto. E não tem porquê. Acabou. Mas eles têm explicação. Então, pra mim, ficou muito claro com essa explicação. assim. Excelente dela, né? Ah, você bom. que educou, agora bom. você vai lá Toma. e... Ficou muito claro pra mim essa explicação. E aí, o quanto eu sou mais pacienciosa quando eu recebo um adolescente, um jovem, um menor aprendiz ali, eu falo, tá, entendi. Tu foi educado assim, vamos lá. Vamos devagar, vamos aos poucos. Vamos... Exato. E ficou muito claro. Eu achei essa explicação ótima. E tu falando, eu falei, é isso, né? Isso. Eles tiveram uma educação diferente. Então, a gente... Aí agora a gente vai ter que fazer o papel de educador para mostrar que a vida não vai poder pintar na parede sem ter consequências e que isso... que pintar fora da linha não é tão bonito, né? E que não é. Não é bonito. Não é E que legal. você vai precisar ser um artista de verdade para conseguir o seu dinheiro, né? A relação trabalho, tu acha que vai mudar alguma coisa com o passar do tempo? Do tipo, né? Acho que a nossa geração, assim, ela foi muito doutrinada. Eu tenho horário, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar e não tenho muita desculpa. Talvez isso mude em algum momento, eu já me peguei pensando isso várias vezes, que daqui a pouquinho eu não tenha que ter horário, mas eu tenha que ter carga horária. Talvez, por exemplo, a minha empresa fica aberta das 9 às 22. E eu ter talvez uma maior liberdade chegar entre 9 e 10, claro, tendo alguém para trabalhar no horário de abertura. Tu acha que isso vai mudar em algum momento ou a gente continua com essa rigidez? Tem que chegar às 8, tem que chegar às 7, tem que chegar às... Isso vai depender muito dos modelos de tributação que a gente tem, né, em cada país, porque e toda essa parte que o sistema, né, opera as pessoas para... Então, não é só uma relação de trabalho, mas também é a forma que nós somos educados para poder ser mão de obra e não geradores de oportunidade. Eu acredito que cada um tem os seus talentos, mas a gente precisa pensar nessa educação onde mostra todas as opções para a pessoa e não só essa massividade de trazer as pessoas para serem realmente... Botar naquela caixinha. Naquela assim. caixinha. Então, parte um pouco do sistema de educação, que aqui no Brasil eu ainda acho que vai ser mais moroso. Sim. E depois disso, da relação do trabalho, que cobra uma carga horária. E, para mim, a gente teria que aprender a remunerar as pessoas pelo resultado e não pelo horário. Só que aí, se a gente faz isso, depois vão falar que as pessoas vão explorar, e aí você vai ter que trabalhar.
E é É onde... delicado, né? É delicado. Então, para mim, mudaria se a gente conseguisse entender melhor a relação do trabalho. Para mim, faz a frase que eu trago, que o trabalho é uma parte importante demais da sua vida para não trazer felicidade, para você acreditar que isso só acontece das 8 às 18. O trabalho, ele é uma parte que mostra quem nós somos, entregamos a nossa potência através dele. Só que para isso as pessoas precisam ser educadas desde a base para entender que vai entregar isso e não que vai entregar horas e por conta das horas eu vou receber um dinheiro por isso. Enquanto não tiver essa mudança, a gente vai continuar assim, porque aí vai ter as leis que vão proteger, para que então é uma equação muito complicada. Quem conseguiu mais mudar essa relação foi o Uber. Porque no Uber você realmente recebe por performance. O quanto que você trabalha, o quanto que você recebe. E eu não vejo o Uber reclamando, né? Porque vai ter que fazer mais, porque ele vai ganhar mais. Ele vai trabalhar 12, 13 Né? horas, mas ele vai receber por isso. Ele vai receber. Então, essa é uma relação onde eu acredito que realmente dá resultado. Porque você realmente ganha por aquilo que você produz. Né? E tem a ver com a tua utilidade. E é muito bom a gente se sentir útil. Teve momentos da minha trajetória profissional que eu tinha muito trabalho, tinha momentos que eu não tinha tanto. E a falta de utilidade me deixava muito triste, porque não era só sobre ganhar dinheiro no final do mês, era sobre entregar alguma coisa. E aquilo me agoniava, porque eu queria entregar mais, porque eu sou uma pessoa que tem uma produtividade alta, e eu falava, eu podia entregar mais. Então, aqui, quando as pessoas entenderem que a falta de utilidade traz um vazio tão grande que não é mais só pelo dinheiro que eu vou querer, é pelo que realmente eu posso entregar. E aí dá um prazer, porque é tão bom, né? A gente poder fazer alguma coisa e falar, nossa, como eu fiz. Entreguei. Eu nunca vi ninguém na academia falar que depois de acabou a academia fiquei triste, porque é uma sensação do tipo, boa. É a mesma coisa quando você entrega um trabalho que você fala, caraca. Então, aí não parte mais por entregar por horas, mas por utilidade. Só que a gente conseguir fazer com que as pessoas sejam remuneradas por utilidade, por performance, acredito que a gente vai ter que ter muita filosofia para isso. Vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Fabi, se tu pudesse hoje mandar um recado para todos os gestores que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, para que eles consigam ter uma relação mais humana com seus colaboradores, né? Uma gestão mais humana. Que recado tu poderia dar? Para mim, o grande recado é que quando a gente se torna líder, não é mais só sobre o nosso crescimento. Quando a gente se torna líder, o quanto que a gente pode ajudar as outras pessoas a crescerem. Porque quando a gente percebe que o outro cresce, a gente está transbordando. E quando a gente transborda, a gente cresce mais. Mas por conta desse crescimento do outro, a gente nunca cresce sozinho. Então, é o líder entender que o papel dele não é mais só crescer sozinho. É fazer com que os outros cresçam. E aí, para mim, quando eu vejo alguém crescendo, evoluindo, e aí você vê, nossa, como aquela pessoa tá, né? É como se fosse pai e mãe, né? Que você olha e você fala assim, nossa, tá, que orgulho. E eu sinto falta de ver esse brilho no olho de muito líder, porque muitos assumem cargos não decisão, né? Pelo carro que vai ter, pelo celular que vai ganhar, pelas viagens que vão fazer, e aí só vai pensando nele, e quem está embaixo fica ali se sentindo órfão, porque eu vejo muita liderança liderar para cima, porque cada vez mais quer aparecer para crescer e esquece daqui. E aí, uma hora isso também não preenche. Então, para mim... Não sustenta muito tempo. Não é sustentável, porque não é só sobre ter, né? É sobre ser. E aí, ser líder de verdade. Então, seja líder, não tenha só um cargo, seja líder. Muito bom, muito bom. Fabi, a gente tem muito assunto ainda pela frente, a gente vai ter que fazer outras rodadas. Né? 25 edições. Um monte de coisa que eu ia te perguntar, não consegui aqui. Perguntei. Onde é que o pessoal te acha? Redes sociais... O pessoal quer conversar contigo, onde é que te acha? Me acha no Instagram, no LinkedIn, como Fabi, com 2 Bs de bola e um Y. E o 2B de bolas é porque quando eu assino escrito, eu ponho 2 olhinhos. Então, estou sempre de olhinho em vocês. Então, vocês nunca mais vão esquecer. Fabi, com 2 Bs de bola e um Y, Carvalho, tudo junto. Aí no Instagram tá como 1, porque já tinha outra pessoa, né? Então, Fabi Carvalho 1 e no LinkedIn é só Fabi Carvalho. Maravilha. Senhoras e senhores, Fabi Carvalho com a gente. Muito bom.
Bom demais. Fabi, gostou? Adorei, gente. Obrigada. mesmo. Ai, o tempo passou. Falei que ia passar muito rápido. Passou muito rápido. Que incrível. Que eu já falei, tu alugou o triplex, agora a gente vai ter que sair daqui, vai ter que fazer um monte de coisa. Eu quero mudar um monte de coisa. Mas muito bom mesmo, Que muito bom. feliz de te ter com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? E acho que a gente tem muita coisa para fazer em conjunto aí, tem muitos gestores para a gente mudar, talvez um pouco o pensamento, muita empresa para mudar o pensamento. A gente tem um grande desafio aí e com certeza a gente quer contar contigo e cada vez mais para te gravar mais conteúdos, mais tópicos relevantes aí para o nosso público. Ai, bom com mesmo. certeza. Contem comigo, foi um prazer, gratidão mesmo pelo convite. E eu vou estar andando aqui pela FEComércio, porque eu amo ficar perto de casa, vocês vão me ver mais por aqui. Casa é É tua um aqui. prazer Casa é te tua. ter aqui. Muito Que bom, legal, muito bacana. muito obrigada. Feito? Feito parceria. Tudo certo? Maravilhoso. Bom demais, né? Nossa, Bacana. podia fazer umas 3 horas de podcast. Mas sem dúvida, sem dúvida. Tranquilo, Bom demais. Valeu, mais um entregue. Pessoal, ó, brigadão por estarem com a gente. Sigam-nos nas redes sociais, @LabFecomércio, que vem muito conteúdo top por aí. Até a próxima, valeu, aquele abraço, tchau! Tchau. Tchau.